Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode usar uma imagem qualquer aí da internet para gerar uma textura bem realista aqui no Blender. E essa textura pode ser inclusive customizada. Estou aqui com esse objeto e ele tem uma textura de tecido aqui, onde eu posso customizar a cor da forma que eu quiser. Então eu tenho, por exemplo, uma única imagem que inclusive vai estar disponível para download. E essa imagem eu consigo alterar a cor dela e ela tem bastante detalhe. Se eu fizer um zoom aqui, dá para ver, por exemplo, que convém-se bem que é um tecido com as propriedades de reflexo e de normal, tudo computado na renderização. Então, vamos começar. Vou excluir esse daqui e criar um novo. Vou chamar esse material de Fabric. A minha imagem ela é 1024 por 1024, ou seja, ela é 1K, não tem uma resolução Full HD, mas mesmo assim eu consigo gerar uma textura boa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicioná-la aqui no Principled BSDF. Então eu vou clicar em Ctrl T e como eu tenho o Node Wrangler instalado, ele vai gerar essa estrutura de nodes para mim. E aqui no Image Texture, eu vou adicionar aquela imagem. Imediatamente esse é o resultado que eu tenho na minha cena. Não é muito bom, então a gente vai corrigir algumas coisas. A primeira correção é o tamanho aqui da nossa imagem. As fibras do tecido estão bem grandes, e isso acaba não convencendo muito que isso vai ser uma espécie de roupa. Então, para melhorar essa escala, eu tenho o Mapping, que vai escalar essa imagem, ou seja, ele vai repetir essa imagem no mesmo espaço da minha textura. Por exemplo, para o V desse objeto, a textura está sendo aplicada como um todo, e a escala dela é 1. Significa que é como se eu estivesse colocando a UV em cima dessa parte do tecido. Por conta disso, as fibras ficam maiores aqui na cena. A partir do momento que eu aumento a escala para 5, por exemplo, é como se eu pegasse essa imagem aqui e diminuísse 5 vezes. E nesse espaço que ficou vazio, ele repete a imagem de forma a fechar de novo o 1024 por 1024. Então, por conta disso, a fibra do tecido fica bem pequena. Dá para ver, por exemplo, que ela convence mais, está um pouco mais realista. Posso aumentar isso para 10, por exemplo. E as fibras vão ficar menores ainda. Certo, com isso a gente corrigiu um dos problemas, agora a gente precisa corrigir o problema do reflexo. Dá para ver aqui, principalmente nessa parte branca, que o tecido está sendo refletido como se fosse uma espécie de plástico. Não parece muito com um tecido. Então no Roughness, se eu diminuir esse valor, ele vai ficar mais brilhante ainda, e se eu aumentar mais, ele vai ficar mais fosco. O valor mais próximo do fosco é mais plausível para o tecido, fica mais coerente. Porém, esse roughness ele é aplicado como um todo. É como se todo o tecido tivesse o mesmo roughness. Então eu posso adicionar uma pequena variação no roughness utilizando a própria imagem que eu adicionei. Para essa imagem eu vou puxar um Separate Color. E ele vai separar a minha imagem em 3 canais. O R, o G e o B. Cada um corresponde a uma cor. Esses canais eles são preto e branco. Ou seja, eu posso usar essa informação preto e branco para alimentar o meu roughness. Então eu posso simplesmente daqui já adicionar o resultado no roughness e conferir o resultado na cena. Então dá para ver que ele começa a adicionar um pouco de diferença no reflexo desse tecido. Aí nesse caso estou adicionando o canal vermelho, mas se eu adicionar o verde já é um resultado bem diferente. Em o azul um outro resultado bem diferente. Então você pode usar para a textura um canal que faça mais sentido, que produza um resultado melhor. Além disso eu posso adicionar um color ramp aqui no meio. E com esse color ramp eu controlo ainda mais o roughness desse tecido. No caso desse roughness, eu não quero que tenha nada 100% branco e nada 100% preto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a interpolação de Linear para B-Spline. Ela vai dar uma suavizada aqui. Veja que eu não tenho mais aquele preto puro, quando eu tinha com o Easy. A mesma coisa vai servir pro branco. Então eu vou simplesmente deixar dessa forma. Não vou alterar aqui os marcadores. E vou minimizar isso. Vamos ver o resultado direto no roughness. Ok, talvez ainda tenha ficado um pouco brilhante demais. Então vou mover esse marcador um pouquinho para a esquerda para diminuir um pouco o reflexo. E também posso sempre alterar a cor de cada marcador. Como eu não quero nada que seja preto puro, porque o preto puro seria totalmente brilhante. Então deixar isso aqui um pouco mais escuro, um cinza escuro. Bom, feito isso, resolvemos a parte do roughness. Só que agora a gente tem uma imagem preto e branco que dá para ser usada com bump e com isso adicionar os detalhes aqui do tecido. Então para isso eu vou reaproveitar esse Separate Color e usar o
o red mesmo, para conectar num node chamado bump. E vou conectar direto no high desse node. E esse node eu vou plugar no normal do Principal BSDF. O que ele faz? Ele converte esse high map, essa imagem preto e branco, em um normal, para ser usado no Principal BSDF. Se eu usasse um normal direto, eu não tenho essa opção de adicionar um high map aqui. Eu não preciso adicionar o normal no caminho, porque aqui eu já tenho o normal saindo. Então esse node não é necessário. Deu para ver que fez alguma modificação aqui no meu modelo, porém os detalhes estão bem fortes. Isso porque, se a gente olhar o normal map, fazer uma previsualização dele, dá para ver que está bem forte. Então eu vou colocar um valor bem suave aqui, 0,05. Veja que ele já consegue adicionar esse detalhe de tecido. Isso combinado com o Principal BSDF vai dar um resultado bem melhor, certo? Aqui a gente já tem praticamente todo o nosso material completo, mas eu posso adicionar alguns detalhes para ajudar no realismo. O primeiro que eu vou adicionar é o sheen. Essa propriedade ela adiciona uma camada extra de cor. Agora ela está em 0, significa que ela não adiciona nada. E a cor que ela adiciona é esse branco. Se eu colocar em 1, por exemplo, olha só, ele pega os limites do objeto e adiciona uma cor branca nele. E essa cor também tem um roughness, ou seja, ela pode ser brilhante ou fosca. Posso, por exemplo, deixar um tecido bem diferente. O roughness eu não vou mexer muito, mas no weight, que é o peso, vou deixar um valor mais baixo, para que tenha esse efeito, mas não muito. E a cor, que é branca, eu vou também mudar para uma cor mais próxima da imagem que eu usei. Então vou usar um vermelho, por exemplo. Então ele vai dar um efeito bem suave aqui no modelo, que vai contribuir bastante para que ele fique mais realista. Então só a título de comparação, aqui é o weight em 0. Dá para ver, por exemplo, que aqui nas sombras eu não tenho nada. Quando eu coloco um pouco de valor, essa parte aqui ela começa a receber um pouco mais de vermelho. E esse vermelho ele pode ser mais ou menos brilhante, de acordo com a propriedade roughness. Vou deixar esse valor aqui. Acho que deu um bom resultado. E agora sim a gente concluiu o material. Só que ele está sempre da cor vermelha, ele não está customizado como eu mostrei no outro material. Mas isso é super simples. Entre o Color e o Base Color, eu posso adicionar várias coisas aqui que contribuem com essa parte de alterar a cor. Poderia ser um Color Ramp, e aqui no Color Ramp alterar as cores. Aí posso escolher mais de uma cor, inclusive. Vai dar um efeito bem diferente. Tem um pouco de azul, um pouco de verde e um pouco de vermelho que está no sheen. Ou eu posso adicionar um Hue Saturation Value, que é esse node. Esse node ele vai pegar a cor de uma imagem que é plugada nessa conexão. Para essa imagem eu posso controlar a matiz, a saturação e o valor. O que me interessa nesse caso é a matiz. Eu vou alterar a cor da matiz e ele vai alterar a cor do tecido. Então aqui é um jeito um pouco mais simples de fazer essa modificação de cor se comparado ao Color Ramp. Só que nesse caso vai acontecer o seguinte: o meu tecido ele é azul, mas o sheen está vermelho. Então, para não precisar voltar sempre aqui e alterar essa propriedade de Tint Color, eu posso simplesmente plugar esse node aqui no Tint direto. Então, a cor que eu controlo aqui também é controlada no Tint agora. Graças a isso, eu posso fazer as alterações aqui mais livremente. Se eu quiser deixar isso branco, basta simplesmente baixar a saturação aqui para 0 e controlar o valor para 2, por exemplo, para deixar o branco mais forte. Eu tenho agora o branco. Se eu quiser um tecido preto, é só baixar o valor. Se você gostou dessa dica e quer aprender mais, eu tenho esse curso de Introdução a Shaders e Materiais com Blender. E aqui eu tenho várias aulas a respeito disso. Esse curso ele é um curso bem prático. Aqui eu tenho aulas de preparação, que são uma espécie de aulas teóricas. E aqui eu tenho aulas práticas. E no final, dicas e truques, que são várias dicas como essas que eu mostrei nesse vídeo. Inclusive essa dica que eu passei agora tem aqui, porém com uma textura diferente. Aqui eu falei de outras coisas, de forma que essa aula ficou um pouco diferente se comparado com a do curso. Então se você tiver interesse, o link está na descrição. Comprando por esse link você paga o mesmo valor da Udemy, porém você me ajuda um pouco mais, já que a Udemy pega uma boa parte do valor. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.